Oi, gente, tudo bem? A qualidade tá um pouco diferente, tá um pouco ruim, porque o meu celular tá sem bateria, então eu tô gravando pelo meu tablet. Mas hoje eu vou explicar sobre as biologias, tá? Um conteúdo um pouco mais simples, um pouco mais fácil, principalmente a da Aline, ela não vai cobrar bastante coisa. E eu vou explicar baseando na revisão tanto da Aline quanto do Luiz Felipe, que se eu for falar do meu resumo vai ficar muito longo, então vamos falar sobre a revisão dele, direcionar só para as coisas mesmas que vão cair na prova. Então, a primeira aula que vai cair na prova da Aline, a gente tem que saber a diferença do xilema e do floema. A primeira coisa do xilema é que o transporte dele é sempre para cima. Uma das coisas que vai possibilitar o transporte do xilema, principalmente, é a transpiração através dos estômatos da planta, tá bom? Mas o xilema, ele é a seiva bruta. Ele sempre vai transportar água e sais. Já o floema, ele é o transporte da seiva elaborada, que é vitaminas, glicose, etc e tal. Nutrientes, e ele pode ter vários direcionamentos. Enquanto o xilema é só para cima, o floema pode pegar ramos, etc e tal. O xilema e o floema, eles compõem nada mais do que o sistema vascular da planta. Como se fossem as nossas veias e artérias, é o xilema e o floema da planta, tá bom? Outra coisa que é muito importante a gente saber é sobre os estômatos. Os estômatos, eles são aberturas na pele, né, na epiderme da planta, e elas vão possibilitar as trocas gasosas, tá bom? E a gente tem algumas características que vão favorecer para o estômago se abrir e outras características que vão favorecer para o estômago fechar. Essas trocas gasosas, elas são respiração, fotossíntese e essas trocas que a planta faz. Eu já vou explicar os fatores que vão determinar a abertura ou quando o estômago fecha, ou o fechamento desses estômatos, tá bom? Mas antes disso, é importante que a gente saiba sobre a transpiração. A transpiração nada mais tem, basicamente, a mesma função que a nossa. Quando a gente tenta regular a nossa temperatura, a gente começa a transpirar. É a mesma coisa. A transpiração em uma planta, ela tem como objetivo regulação térmica e também de quantidade de água para planta. Como eu falei, ela tem muita importância no transporte do xilema, porque se a planta não transpirasse, o xilema não ia conseguir subir. Então, essa planta precisa transpirar para daí o xilema ter esse fluxo direcional para chegar até as plantas, para chegar até as folhas e etc. E muitas vezes também até os frutos, né, que são mais na parte de cima ali da árvore, por exemplo. Então, ela vai ter essa função aí. E agora eu vou falar sobre os fatores que vão determinar a abertura ou fechamento do estômago. Então a gente tem três fatores. Primeiro, luz. Segundo, gás carbônico. E terceiro, água, tá bom? Disponibilidade de água. Então, se a gente tem muita luz, os estômatos vão abrir. Por quê? Porque essa planta precisa fazer fotossíntese. E se a gente tem pouca luz, os estômatos vão fechar, para justamente evitar perda de água. E se a gente tiver muito gás carbônico, se tiver muito gás carbônico, vai fechar. E se tiver pouco, vai abrir, justamente para tentar capturar mais, tá bom? E se tiver muita água, vai abrir. E se tiver pouca água, vai fechar. Tem uma explicação que fala que o estômago abre quando o potássio entra na célula, daí a pressão osmótica aumenta, essa célula do estômago, que é chamado de célula guarda, ela fica túrgida e daí o estômago abre. Então, nada mais é quando o estômago tá aberto, eu tenho uma maior concentração de osmose, né, pressão osmótica, e daí essa célula vai ficar túrgida e daí o estômago vai abrir, tá bom? Então, lembra sempre, se eu tenho muita água, a célula guarda fica túrgida e o estômago abre. Se eu tenho pouca água, ela vai fechar justamente para evitar a perda de água. Já o gás carbônico é o contrário. Se eu tenho muito gás carbônico, ele vai fechar, e se eu tenho pouco, ele vai abrir. E a luz, se eu tenho muita luz, vai abrir, e se eu tenho pouca luz, vai fechar, ok? É isso. Agora, tem alguns fatores que eles facilitam o transporte de seiva bruta. Porque, imagina, o nosso corpo, nossos vasos sanguíneos, a gente tem o batimento do coração, a gente tem a pressão e etc e tal, que vai possibilitar esse movimento do nosso sangue. Mas uma planta, por exemplo, ela não tem um coração funcionando, ou seja, não tem como ela transportar
ela não vai ter essa pressão. Então, a gente precisa de algumas outras estratégias para possibilitar que esse transporte, principalmente do xilema e do floema, aconteça. Quais estratégias são essas? Primeira estratégia é a absorção, que a raiz ela serve simplesmente para absorver principalmente a água do solo, e nessa água vão estar sais que vão ajudar ali na composição do xilema e etc e tal. Inclusive, a água ela é extremamente importante para a planta conseguir a sua energia, que no caso é posteriormente, depois de fazer os processos que ela precisa fazer, é a glicose, tá bom? Outro principal ponto que uma planta tem é a adesão e coesão. Imagina que eu tenho água subindo para uma planta. Se essas moléculas de água não ficarem muito juntinhas, tanto as moléculas quanto no vaso condutor, né, vamos chamar assim para ficar mais fácil, vai ficar muito difícil. Então, o que é a adesão e a coesão? Primeiro, as moléculas de água, elas têm que estar bem juntinhas, unidas por uma força mesmo de coesão. E a adesão, elas vão basicamente colar nesses vasos condutores do xilema para chegar até a planta lá em cima. Então, junto com essa força intermolecular da água e ela colando, né, na parede celular, fica fácil dela subir. Se a gente não tivesse esse processo, seria praticamente impossível a gente ter o transporte de xilema até o topo da nossa árvore, onde a gente normalmente tem. E como eu falei, a transpiração também é um dos principais fatores que vão contribuir para a formação do transporte, né? Do transporte do xilema e do floema. Por quê? Porque quando a gente tem a planta, quando essa planta transpira, ela meio que cria uma força que vai sugar um pouco mais de água de baixo para cima, porque a planta pensa, nossa, eu tô perdendo água, eu preciso de mais água. Então, essa força meio que suga a água que a raiz absorveu, tá bom? Então, esses são uns fatores que são principais aí pra gente saber de como acontece o transporte de minerais e águas e nutrientes numa planta, ok? E por último, a gente tem os hormônios vegetais. Bom, hormônios vegetais, a gente tem vários hormônios vegetais, mas ela falou, a Aline, que só vai cobrar sobre auxinas. As auxinas, elas vão fazer o alongamento celular de uma planta, ou seja, elas vão possibilitar o crescimento dessa planta. Uma coisa que a gente não pode confundir é que as auxinas, elas não vão fazer divisão celular para essa planta crescer. Isso são outros hormônios, mas essa célula, esse hormônio, ele vai produzir na célula um alongamento do caule, da raiz, do fruto, dessas partes ali da árvore, tá bom? Então, ela é muito importante porque ela traz aí esse crescimento aí da planta, ok? E agora, gente, nós temos sobre biologia do Luiz Felipe. Eu tirei uma foto aqui do caderno da Aline, que ela tinha, inclusive, passado um gráfico, mas eu acho que eu não tirei foto do gráfico. Enfim, se eu encontrar, eu deixo a foto aqui, tá bom? Vamos pra biologia do Luiz Felipe pra gente não perder tempo. Gente, eu não tirei mesmo. Eu não tirei foto. Mas, enfim, é um gráfico que fala sobre a planta e o processo que ela tem de transpiração e etc e tal. Mas é bem fácil, é mais interpretação mesmo. Gente, eu não tirei. Mas é isso, tá bom? Auxinas aqui ela colocou envolvidas no processo de crescimento do vegetal por meio de alongamento. E envolvidas também no processo de produção de frutas partenocápicos. Isso é uma coisa legal. Assim, quando eu tenho uma fruta, por exemplo, uma melancia, quando ela vai começar a gerar as sementes, eu vou lá e daí eu espirro esse hormônio, a auxina, e daí a gente vai ter uma fruta sem semente, uma melancia sem semente. E daí a gente também consegue ter um maior aproveitamento, né, dinheiro e etc e tal. Outra coisa muito importante também que eu não falei pra vocês, que eu tinha me esquecido, é sobre o anel de Malpighi. Gente, isso é muito importante. É assim, ó, vamos supor que isso aqui é a minha planta, tá bom?
é a minha árvore. E vamos imaginar que esse aqui é o tronco. Se eu tirar um pedaço do tronco, um anel assim, vamos imaginar que é um anel assim mesmo, ele vai sair só o floema, porque 90% dessa planta é xilema. E 10% mais ou menos é o floema. Então, o floema ele fica todo aqui, ó, em torno da planta, tá vendo? Se eu tirar um anel dessa planta, né? Vamos imaginar que é a tampinha, imagina que é um anel, um formato de anel, né? Se eu tirar, eu vou estar tirando o floema. Então, se for o tronco principal dessa árvore, essa árvore depois de um tempo ela vai morrer, porque ela simplesmente não vai ter mais transporte de energia, de nutriente, etc. Tá bom? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma planta, que essa planta principal, ela tem ramificações, então ela tem galhos, ela tem etc. Se eu tenho uma árvore e eu pego um galho específico dela e tiro um anel, essa planta não vai morrer. Outra coisa vai acontecer com ela vai deixar o fruto mais doce, porque toda a glicose que vai passar pelo floema vai ficar ali concentrada no fruto, tá bom? Agora, a planta só morre se for no tronco principal dessa árvore. Se for nas ramificações secundárias, nos troncos, ela não vai morrer. E se for uma planta com fruto, o fruto vai ficar mais doce se a gente tirar um galho. É uma estratégia também que os agricultores usam para conseguir melhorar a sua produção, encarecer até alguns produtos, tá bom? Então, é isso que a gente tem que lembrar. Então, finalizamos a linha B. É isso, tá bom? Então, agora vamos para o Luiz Felipe. O Luiz Felipe vai cobrar tudo de bioenergética. Gente, é muita coisa. Então, é até um pouco confuso, mas eu vou explicar de uma maneira que eu espero que fique claro, tá bom? Primeira coisa que a gente tem é a fermentação. A fermentação é o método mais simples. Ele só acontece no citoplasma e a fermentação, ela só vai produzir 2 ATPs, tá bom? Tanto a fermentação quanto a respiração celular são catabólicas, ou seja, elas liberam energia, tá bom? A fermentação vai liberar 2 ATPs. E ela só tem uma fase também, que é a glicólise. Então, eu tenho uma glicose e eu vou quebrar ela em outras 2 células, cada uma com 3 carbonos, chamados de piruvato. É nesse momento que eu quebro a glicose que eu libero ATP, que eu libero energia, tá bom? Outra coisa que é importante a gente saber sobre a fermentação é que ela é um processo anaeróbico, ou seja, ela não depende de oxigênio para acontecer, diferentemente da respiração celular que eu vou explicar, tá bom? Então, ela não precisa do oxigênio, tá bom? Ok. Aí, quando a gente tem o piruvato, a gente dividiu a glicose em 2 células. Um piruvato, outro piruvato. Formamos 2 piruvatos. Se eu reagir com CO2, eu vou formar o etanol. Então, eu tenho o etanol mais o CO2. Ele vai liberar CO2, tá bom? E daí, a gente vai chamar de fermentação alcoólica. Já se eu produzir o ácido lático, também é outra reação possível. Então, quando a gente formou ali fizemos a glicólise, quebramos a glicose em 2. Uma dessa vai formar a fermentação alcoólica, que vai trazer etanol, e a outra vai trazer o ácido lático, ok? Basicamente, bem resumido, fermentação é isso. Agora vamos para a respiração celular. A respiração celular também é uma reação catabólica, mas ela é uma reação aeróbica, ou seja, ela depende de oxigênio para acontecer. Ela acontece no citoplasma e também na nossa mitocôndria, tá bom? O tempo todo a nossa mitocôndria tá lá trabalhando para a nossa respiração celular acontecer. Então, primeiro, a gente tem 3 etapas, tá? A primeira etapa da respiração celular é igual a da fermentação. A gente vai fazer a glicólise, ou seja, vai pegar a célula de glicose, dividir em 2 piruvatos, cada uma com 3 carbonos cada. Isso acontece no citoplasma, tá bom? Depois que a gente tem isso, a gente vai ter a produção de hidrogênios. Esses hidrogênios vão se ligar aos seus respectivos transportadores NAD e FAD, ok? Beleza. Depois que a gente tem esse piruvato, a gente entra no ciclo de Krebs, que ele acontece na matriz mitocondrial. Então, o que acontece? O piruvato, tá lá, os 3 carbonos, ele vai perder um pouco de CO2 e ele vai se ligar a uma coenzima, chamada de coenzima A. Daí, o piruvato mais
a coenzima A vai formar um elemento que a gente chama de acetil-CoA. Qual a função do acetil-CoA? Ser quebrada. Porque quanto maior a molécula fica, né? Quanto mais moléculas eu junto, maior ela vai ficando. Na quebra dela, mais energia ela vai formar. Então, eu tenho o acetil-CoA, que com o piruvato vai formar o ácido cítrico, que foi o que eu acabei de falar. Então, imagina, eu tenho o piruvato. Ele perdeu um CO2. Ele vai se ligar à coenzima A e vai formar um acetil-CoA. E daí o acetil-CoA vai formar o ácido cítrico. O ácido cítrico, ele vai ser o combustível da nossa respiração celular. Eu já vou explicar o porquê. Então, o ciclo de Krebs é esse. Lembra que o piruvato vai se juntar à coenzima A, vai formar o acetil-CoA, posteriormente vai formar o ácido cítrico, ok? O ácido cítrico, depois ele vai ser quebrado. Quando ele é quebrado, ele vai formar também NADH e FADH e também vai formar ATP, além de liberar CO2, tá bom? Porque, como eu falei, o piruvato vai perder um CO2. Essa parte é a oxidação completa da glicólise. Então, a gente já usou todos os oxigênios, ok? E agora a gente vai para a cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. Esse é muito importante, por quê? Porque a gente vai transformar o ADP em ATP. Então, essa é a parte que a gente mais tem energia liberando no nosso corpo. A gente libera isso através de uma enzima chamada ATP sintaxe, ok? Essa parte é muito importante, porque lembra que eu falei que no ciclo de Krebs vai liberar NADH e FADH? Esses elementos, eles vão ser o combustíveis para nossa cadeia respiratória que vai acontecer na nossa crista mitocondrial. Imagina assim, que eu tenho uma bombinha. O ADP, ele precisa ganhar um fósforo para virar ATP, ok? Essa bombinha, eu tô cheia de hidrogênio nela. Cada vez que passa um hidrogênio, essa bombinha vira. Nisso que essa bombinha vira, vai liberar um fósforo. Então, eu tenho as moléculas de ADP soltas. Virou uma molécula, liberou um ATP. Entrou um hidrogênio, mais um ATP. Virou um hidrogênio, nananana. Então, o hidrogênio, ele é literalmente o combustível que vai favorecer esse movimento, né? Para a liberação de fósforo. Para daí a gente tem o ADP se transformando em ATP com a ajuda dos hidrogênios, né, dos íons H+, e também da ATP sintase. Então, qual é a função do oxigênio? É atrair os elétrons ricos em energia, tá bom? Então, é isso. E daí também, esses oxigênios, esses íons, né, de hidrogênio que a gente já usou, eles vão depois se formar água, tá bom? Beleza, formação de água. E depois de todo esse processo, a gente tem a formação de 32 ATPs depois de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então, é basicamente isso que a gente tem que saber. Agora, falando sobre a fotossíntese. A fotossíntese, ele falou que vai cobrar uma coisa bem básica, mas o que a gente tem que saber principalmente é que a gente tem a fotossíntese e a primeira coisa que a gente tem que saber é que a liberação da água, ela não vem do gás carbônico, tá? E sim, a liberação do oxigênio não vem do gás carbônico, e sim do oxigênio. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre a fotossíntese. Segunda coisa que a gente tem que saber é o ponto de compensação fótico. E como que é? Imagina que eu tenho uma planta e essa planta tá crescendo. Só que quando ela tá crescendo, ela também tá fazendo respiração celular. Se eu não tenho uma luz, uma incidência de luz suficiente para ela começar a fazer fotossíntese, essa planta, ela não vai ter energia, porque ela só vai estar respirando, ela só vai estar perdendo energia. Então, cada luz precisa passar do ponto de compensação fótica, ou seja, precisa ter uma incidência de luz um pouco maior, para daí essa luz compensar a quantidade de respiração e a quantidade de fotossíntese ser maior que a quantidade de respiração. Se a gente tiver isso, aí sim a planta começa a crescer. Vamos supor que eu não tenho uma
uma quantidade de luz correta para determinada planta, e essa planta não passa do ponto de compensação e ela só fica fazendo respiração celular. Não consegue chegar no ponto de fazer fotossíntese, seja porque ela não tem a luz, ou enfim. O que vai acontecer com essa planta? Essa planta vai morrer, porque ela só tá gastando energia e não tá conseguindo repor. Então, por isso que é muito importante que as plantas tenham a incidência de luz correta, para que elas consigam ultrapassar esse ponto de compensação, aí e tendo mais energia, né? Porque daí não tem problema se ela gastar um pouco de energia na respiração, porque ela tá o tempo todo fazendo fotossíntese e ganhando energia para si mesma. Gente, é isso. O Luiz Felipe falou que vai cobrar 3 perguntas sobre respiração celular, que é um assunto um pouco mais delicado. Eu acredito, não sei, pode ser uma aparência minha, né? Mas eu acredito que vai ser uma questão de cada fase. Então, a gente tem que saber que a primeira fase é a glicólise, que acontece no citoplasma. A segunda fase é o ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial. E a terceira fase é o cadeia respiratória, que vai acontecer na crista mitocondrial. Tá? Tem que saber que, ó, resumindo, a primeira fase, a glicólise, vai quebrar a glicose e liberar ATP. A segunda fase, a gente vai formar o ácido cítrico junto com a acetil-CoA e a coenzima. Então, vai formar para depois se quebrar e vai também gerar muitos íons. E depois, na terceira fase, que é a cadeia respiratória, a gente vai ter literalmente a transformação de energia, ou seja, ADP em ATP. Resumindo tudo, é isso. Então, se você conseguir ter isso mais ou menos em mente, na hora vai ficar fácil. Gente, é isso. Eu acho que ficou um pouco confuso, mas espero que tenha dado pra entender. Qualquer dúvida, vocês me mandam. Beijos!